Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por nós estarmos aqui nesta noite, né? Infelizmente, nós estamos vendo muitas cadeiras vazias, faltando muita gente, né? E a gente tem orado muito para que essa moleza, essa preguiça venha sair do povo de Deus, né? Porque todo o tempo é uma desculpa. É frio, é chuva, é calor, tudo desculpa. E nós sabemos que o melhor lugar para nós estarmos é na casa de Deus. Nenhum passeio, nada possa nos empecilhar de estar aqui, de estar adorando a Deus, né, na beleza da sua santidade. Eu estava conversando com os obreiros aqui na quinta-feira, eu estava falando, nós sentimos a presença de Deus na nossa casa, sentimos a presença dele no nosso quarto, sentimos no nosso carro, no ônibus, sentimos, porque ele está em todos os lugares. E onde a gente chama por ele, ele se faz presente. Mas aqui é diferente, né? A unção que desce sobre a igreja do Senhor é diferente de qualquer outro lugar. Eu sei que você sabe disso. É diferente daquilo que nós sentimos aqui. Porque é uma unção muito forte. São muitas pessoas reunidas. E a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então, com certeza, ele está aqui. E com certeza, se você louvou de coração, ele recebeu o teu louvor. Aleluia. E se alegrou com isso, né? Se você louvou mesmo daqui, ó, com toda a alma e com todo o entendimento, Deus recebeu. O aleluia. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluias. Deus santo, aleluias. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Aleluias. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicromo, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Fala conosco nesta noite, Pai. Fala, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluias. Cada vez que a gente se levanta para pregar para alguém ou para visitar alguém, desde que essa pessoa não seja um santo, né? Sempre tem alguém que
que fala, que murmura, que tenta atrapalhar. E com Jesus também não era diferente. Quando a pecadora foi lá e derramou aquele óleo, aquele perfume nos pés dele, alguém achou ruim. E não foi ninguém de fora, foi um dos seus discípulos. Né? E muitas vezes até as pessoas mesmas de dentro da igreja, quando a gente começa a se levantar, quando Deus começa a nos usar, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, quando Deus começa a colocar no nosso coração para estarmos fazendo a obra de Deus, às vezes algum ou outro usado pelo inimigo, porque qualquer um que dá lugar para o inimigo, ele usa, começa a falar. E por isso tem pessoas que param. Por isso tem pessoas que deixam de pregar. Por isso tem pessoas que deixam de louvar. Porque sempre tem críticas. Crítica porque aquele não tem uma voz linda, maravilhosa. Crítica porque um grita demais. Crítica porque o outro fala baixinho. Crítica por... falando mal da pregação, né? Eu conheci um pastor, ele dizia assim que a gente tinha que usar muitas vezes até luva na língua em vez de nas mãos, para poder pregar. Outra hora pregando e já consertando durante a pregação, para que depois as pessoas não venham, porque muitas vezes o inimigo ele trabalha de uma maneira que distorce a palavra e entra no ouvido daquele que está ali na igreja, que não se voltou totalmente para Deus, diferente daquilo que foi falado. Eu me lembro que uma vez eu estive numa igreja, aliás, a igreja que eu congregava, e o pastor fez uma pregação no domingo à tarde, e ele falava sobre o carnaval, porque estava nas vésperas, era no outro final de semana. E ele falava sobre o carnaval, e ele dizia que quando Jesus foi crucificado, quando Jesus morreu na cruz ali, que houve um carnaval, né? Quando João Batista também foi cortar a sua cabeça, houve uma festa, houve um carnaval. E ele falava sobre isso, eu creio que quem estava prestando bastante atenção naquela pregação entendeu. Depois eu ouvi, através de alguém, dizendo que o pastor naquela tarde tinha pregado a favor do carnaval e que dizendo que a gente podia ir, né, ver o carnaval. Eu falei, misericórdia. Como é que pode? Como é que a pessoa está dentro da igreja, como é que a pessoa voltada para a maldade, para a mentira, não é? E para apontar aquele que está ali, muito claro que usado por Deus. Porque todo mundo que prega sabe disso, quanto a gente se sofre antes. Quanta gente, eu aqui fico aqui, será que eu falo, será que eu não falo? E logo arrumar alguém e digo, vai pregar. Esteja sempre preparado, que eu pego assim de última hora. Fugindo muitas vezes. Mas chega aquele dia que vem uma unção tão forte, que a gente não consegue deixar de falar aquilo que Deus está colocando no coração da gente. Então nós vimos aqui a história de um homem que era pecador, era ladrão, que a palavra diz isso. Mas ele tinha um desejo no coração de conhecer Jesus. Talvez você tenha esse desejo. Eu tenho esse desejo de conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero mais. Já preguei falando aqui algumas vezes que nós não podemos nos contentar com aquilo que nós temos. Parar por ali já está bom, não tem mais nada para mim. Não é? Eu já fui batizado no Espírito Santo, eu já falo em línguas, Deus já me usa na profecia, visão, revelação, tudo isso, então não tem mais. Tem muita coisa ainda para Deus fazer na nossa vida. Então nós não podemos nos contentar, nós precisamos mais de Cristo, né? Precisamos de ser mais cheios, precisamos de ter mais intimidade, precisamos de dialogar com Ele, de falar e também ouvir a voz dele. Porque se nós falamos e nós queremos, nós ouvimos a voz de Deus. Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que acham que Deus não fala. Tem pessoas até pentecostal, ou até daqui da Sarça, porque já aconteceu esses dias, de eu falar alguma coisa de uma pessoa que não estava morando em Brasília, e Deus trouxe muito forte no meu coração, que aquela pessoa viria para Brasília, voltaria para Brasília, por causa das condições financeiras. E alguém da família dele, sendo daqui, duvidou.
eu achei que não ia acontecer, porque estava muito bem onde estava, muito bem empregado. Mas já aconteceu e essa pessoa já está aqui. Então tem pessoas que ainda duvidam, vendo Deus fazer, vendo Deus operar. Né? Quantas pessoas ouviram profecias aqui dentro da igreja e viram acontecer, mas ainda a incredulidade muitas vezes entra no coração e ainda coloca em dúvida aquilo que Deus está falando através do profeta. Mas esse homem ele tinha o desejo de conhecer Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Mas ele tinha um desejo tão grande que ele não se importou em correr e subir em uma árvore. Quantas vezes nós não queremos nos expor? Outras vezes nós não queremos que alguém veja que nós estamos de Bíblia na mão, que nós falamos em línguas, que nós profetizamos, e nós procuramos estar escondendo aquilo que Deus nos deu, para evitar justamente aquilo que eu falei de início, a ter críticas, ou a ter dúvidas. Mas nós temos que querer isto, querer conhecer mais. O Zaqueu fez isso. Ele subiu numa árvore. Falou, quero ver esse homem de perto. Com certeza, ele já havia ouvido falar de Jesus. Com certeza, porque a notícia se espalhou. Espalhou tanto que incomodou os fariseus. Ele quer ver esse homem de perto, eu quero saber quem é esse homem. Como ele é, o que é que ele faz, o que é que ele fala. Por que essa multidão toda acompanha esse homem? E foi isso que ele fez. E nós vemos também, irmãos, eu estava ali meditando e o Senhor vai trazendo aquilo que Ele quer que a gente fale, né? E serve também para quem está falando, para quem está pregando. Jesus parou e olhou. Muitas vezes nós pensamos assim, Deus não está me ouvindo. Eu sei que isso passa pela cabeça de muita gente. E às vezes ainda dá uma murmuradinha. Mas meu Deus, quanto tempo orando. Meu Deus, que coisa mais difícil. Meu Deus, o Senhor, se está ouvindo, não está se importando. Né? Mas quando o Senhor fala com a gente, quando Ele usa alguém para falar, ou através de uma pregação, através de um testemunho, a gente sente aqui que Deus está nos ouvindo sim. Porque se Ele operou na vida de um irmão, Ele vai operar na nossa também. Se aquele irmão orou tanto tempo por um milagre, e aquele milagre aconteceu, então nós não podemos desistir, a nossa fé aumenta. E nós oramos mais ainda. Amém? Com mais vigor, com mais dedicação. Aleluias. E Jesus está vendo, Ele está se importando, Ele está vendo cada um de nós aqui hoje. Ele já ouviu as nossas orações. Se você orou pela madrugada, se você falou com Deus durante todo o dia, né, que nós nos habituamos a fazer isso não é difícil. Muitas vezes nós estamos no meio da multidão, nós estamos ligados ali, em pensamento ou em palavras também, falando ali com Deus. Se você fez isso hoje, tenha certeza, Deus ouviu você. Eu falei do louvor nessa noite, Deus também, Ele ouviu, Ele observou, Ele sabe quem louvou de coração, Ele sabe quem louvou só de lábios ali, né? Se perdendo muitas vezes, porque está bem distante, está bem frio. Mas Deus vem e Ele olha para cada um, Ele olha para o coração, para as necessidades. Aleluias. Então prova que muitas vezes entram pessoas na igreja doentes e saem curados. Muitas vezes chegam amarrados com correntes, porque eu já vi isso. E sempre que eu vejo, eu falo no final da pregação, doentes, amarrados, acorrentados, e daqui a pouco está caindo aquela corrente, aquele cadeado está sendo esmiuçado. A cura vem sobre aquela pessoa que sai daqui bem. Aleluias. E Deus está vendo. Como Ele viu, Ele estava no meio de uma multidão. Ele não subiu lá numa árvore. Podia ter passado desapercebido lá em cima.
Ou muitas vezes, deve ser um tonto, um doido, não vou nem dar confiança. Às vezes nós fazemos isso. Um pecador. Vive desviando. Eu tenho esse problema, tem outro. Não vou nem parar para ouvir, não. Dá trabalho demais. Todo dia a mesma coisa. Mas com Deus não é assim, porque nós falamos praticamente todos os dias as mesmas coisas para Ele. E Ele está sempre falando, está sempre, aliás, nos ouvindo. E quando Ele usa alguém, Ele fala daquilo que nós falamos com Ele. Aleluia. Muitas vezes eu chorei. Eu sei que já aconteceu com muitos de vocês também. Orei baixinho na madrugada e chorei. E quando eu chegava na consagração pela manhã, o Senhor usava alguém para dizer: as suas lágrimas não foram em vão. Eu ouvi você orando pela madrugada, eu ouvi você chorando e eu colhi as suas lágrimas. E hoje, quando eu olho para aquele tempo atrás e olho para hoje, eu entendo que realmente Ele ouviu as minhas orações, que realmente Ele colheu as minhas lágrimas, porque a coisa virou da água para o vinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem subiu ali, muita gente deve ter visto, sorrido, criticado. Mas Jesus não. Ele parou ali e falou com aquele homem. Aleluia. Ele disse que ia ficar na casa dele. E aí se levanta logo alguém e diz: está na casa de pecador. Está com medo com pecadores. Se ele soubesse quem era essa mulher que está derramando perfume nos pés dele, ele não ia aceitar. Se realmente ele soubesse das coisas, ele não ia aceitar essa mulher tocar nele, porque ela é uma pecadora. Mas o Senhor veio, como ele disse aqui, para aqueles que estavam perdidos. Ele veio justamente para esses. Ele veio para o malfeitor, ele veio para o ladrão, ele veio para o viciado. Mas depende de cada um querer um contato com Deus, querer um toque de Deus, querer mudar de atitude para poder receber de Deus aquilo que Ele tem para dar. Aleluia. Mudar de atitude muitas vezes não é fácil. Deixar o velho homem morrer para nascer um novo homem, muitas vezes não é fácil. E nós que estamos caminhando aí, pelejando para ser salvo, nessa luta diária, sabemos disso. Mas nós vamos caminhando com Cristo, buscando ao Senhor, e Ele vai nos fortalecendo, e nós vamos conseguir. Muitas vezes pessoas falam assim: eu não posso aceitar Jesus, porque minha vida é um problema, eu sou pecador demais. Nós fizemos muitos batismos aqui, daquele tanque que os irmãos já conhecem do início da igreja. E um dia um homem falou para mim assim: não, mas eu não posso ser batizado nesse tanque não, eu tenho que ser batizado no rio, porque eu sou pecador demais. É para o rio levar, para a água lavar e levar. Não é isso, ali simboliza um sepultamento, né? O velho fica lá embaixo, o novo levanta. Aleluia. E nós não podemos deixar esse velho homem vir à tona, porque ele quer vir à tona sempre. Eu não vou contar aqui um testemunho não, porque senão eu quero falar mais da palavra. Mas eu sempre falei para os irmãos que eu tenho uma natureza muito forte. A Maísa deve estar ali falando: não, ela não tem não, natureza forte não. Muito forte, eu tenho que me policiar. Porque a resposta não falta não, irmãos. Para dar uma resposta, eu tenho que vigiar e eu tenho que ver ligada. Falou, eu tenho que parar e pensar pelo menos 2 minutos, 3, 5. Porque se eu, naquela hora, eu já começar, eu já virar e não vigiar, aí a coisa fica meio difícil. Às vezes eu falo assim: gente, eu não resolvi isso, eu não falei isso, não foi com medo da pessoa, é com medo de mim. Porque eu não posso perder a minha salvação. Eu não posso perder a minha salvação.
A luta é muito grande, né? Passar por tanta coisa para no final da história chegar lá diante do Senhor e Ele falar: não te conheço, misericórdia. Então, a gente passa por essa luta, mas vai deixando. Vai deixando ali, vai pedindo a Deus, vai pedindo força. Quando o velho homem quer levantar, opa, pode continuar deitadinho, pode continuar morto. O que eu quero viver é essa nova vida. Aleluias. Eu quero viver essa vida de uma nova mulher ou de um novo homem para ir caminhando. Irmãos, olha, o que nós temos ouvido de profecia além do que está aqui, da volta de Jesus, está sendo muito. E nós estamos vendo aí a coisa, o mundo está em lágrimas. O mundo está com dor de parto. Não é só o Brasil, não, é o mundo inteiro. E tem lugar, nós já devemos até, ontem eu estava conversando isso com a presbítera Antônia, e nós vivemos agradecendo a Deus pelo que Deus tem nos dado. Porque nós somos abençoados. Muita gente por aí está sofrendo muito, fica difícil até de assistir um jornal. Tanto sofrimento, tanto choro, tanta lágrima. Então Jesus está voltando e a gente tem que caminhar, procurando o Senhor, né? Já procuramos no início, fomos para uma igreja, levantamos a nossa mão, fomos à frente, fomos batizados. A intenção era essa, ser limpo, ser lavado para ser salvo. Então vamos continuar nesse caminho que nós estamos e melhorando a cada dia mais. Porque tem muito para melhorar ainda, eu tenho. Então, a cada dia nós vamos melhorando. E o Senhor vai se agradando de nós. Eu estive no congresso de obreiros, ali na nossa terceira igreja, sexta-feira. E foi uma moça pregar, inclusive na Santa Sé, ela vai estar pregando aqui. E ela estava ali, pregou uma pregação estilo a nossa mesmo. E daqui a pouco o Senhor veio falar comigo, usando aquela moça. E é muito bom quando você ouve Deus falar que está se agradando. Às vezes, eu pelo menos eu fico até sem graça quando o Senhor fala isso, porque eu me conheço, cada um de nós, né, nos conhecemos. E sabemos que ainda não estamos 100%. Mas o importante é que estamos caminhando para isso. Deixando uma coisa aqui, deixando uma coisa ali, deixando Deus trabalhar assim, deixando Deus operar da maneira dele. Eu vivi um milagre muito grande, há um tempo atrás, um ano atrás, eu acho. Coisa ruim, a gente esquece até do tempo, deixa para lá. Um milagre assim, coisa tremenda. Os irmãos aqui sabem. Estou aqui hoje sentado, levantei dali para vir aqui. Estou entrando ali ainda com andador, mas quando o lugar é plano, não tem buraco como tem ali naquela calçada, eu já não preciso dele. Mas para os médicos não ia ser assim não. Mas nós temos um Deus que faz o milagre. Nós temos um Deus que toca, nós temos um Deus que diz, não terminou ainda. Ainda tem coisa para fazer. O aleluia não terminou. E nós vamos vivendo. Nós tivemos um encontro com Cristo, como Zaqueu. Ele já foi se dispondo, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe? Eu vou restituir. Eu não quero continuar nessa vida, eu quero estar com o Senhor. O aleluias. E o Senhor diz logo, desce depressa. E muitas vezes nós precisamos, irmãos, de descer depressa. Nós precisamos descer na olaria de Deus. Aleluias. Nós precisamos muitas vezes de ser, deixa Deus nos moldar, é melhor do que quebrar. Eu costumo, né, nas minhas pregações muitas vezes, que Deus, ele não usa super bonde não, para colar vasos não. Quando racha, ele quebra logo de uma vez e esmiuça, para fazer de novo. Então nós precisamos de estar nessa olaria todos os dias. Senhor, me molda, Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, me ensina.
E o seu ensino, muitas vezes, ele fala forte. E muitas vezes nós não queremos ouvir quando Deus fala forte. Nós queremos ouvir assim, que você ainda vai ser dono de uma mansão, ainda vai ter uma fazenda, ainda tem mais, já está com um carro novo, mas quer ouvir o Senhor falando que vem um carro mais caro, um carro importado, um carro melhor. Tem essa teologia da prosperidade, e nós falamos de prosperidade, nós cremos em prosperidade, mas nós não podemos viver com o nosso coração voltado para isso. Amém? Porque é através da obediência que nós somos abençoados. Está na palavra. Se atentamente você ouvir a minha voz e cuidar de obedecer todos os meus estatutos, essas bênçãos todas que estão lá, em Deuteronômio 28, vem sobre a nossa vida, porque está na palavra de Deus. Então, muitas vezes, pessoas confundem. Vai fazer uma campanha em alguma igreja que não fala da campanha, só fala da campanha, só fala de bênção, só fala de chave, só fala de carro, só fala disso e daquilo outro. Esquece de falar que através da obediência é que nós recebemos aquilo que nós estamos buscando do Senhor. Aleluias. Pousar na sua casa. Nós precisamos também de que Deus fique conosco, que Ele pouse na nossa casa. Mas para isso nós temos que ter uma casa ungida, nós temos que ter uma casa consagrada, tanto a casa material como essa casa aqui. Vocês ouviram o hino, essa casa é a sua casa, nós deixamos ela para você. Essa casa é a sua casa. Eu deixo para você, para o Senhor habitar, para o Senhor viver em mim. Aleluia. Nós temos que deixar Deus viver na gente. Não é um pouquinho aqui, um pouquinho fala em línguas, um pouquinho recebe de Deus, saiu ali, ou em outro lugar, em outra igreja. Já não é mais. Está em casa, ora, busca, louva, e a presença de Deus vem forte. Mas daqui a pouco, por causa de alguma coisinha, perde aquela unção que recebeu. Então nós temos que deixar essa casa, a sua casa, o tempo inteiro. É 24 horas por dia. Ter Deus aqui. É tão importante isso, irmãos. Nós somos tão falhos, né? Uma vez o Senhor falou assim, foi num culto pela manhã, e se nós, muitas pessoas orgulhosas, muitas pessoas porque se veste melhor, porque usa um perfume mais caro, se julga importante demais, o Senhor falava assim, se nós olhássemos aqui dentro de nós, dentro do nosso corpo, nós vomitaríamos. É feio, né? A Claudinha que trabalha lá no centro cirúrgico, sabe, né? Quando abre uma pessoa que não deve ser uma visão muito bonita, né? O Senhor falou, se vocês olhassem para dentro de vocês, vocês iam vomitar. E Deus é tão bom que Ele mora dentro da gente. Aleluia. Desce depressa. E aí o Senhor ia trazendo. O que está atrapalhando você ter um encontro com Deus? Você tem que descer do quê? Ou de quê? Qual é o pecado? Qual é aquilo que está prendendo você? O que é aquilo que tem mais importância do que Deus na sua vida? E às vezes nós nem percebemos. Mas tem alguma coisa na nossa vida que tem mais importância do que Deus. Nós não quer isso, misericórdia. Às vezes tem. Porque é aquilo que nós gastamos mais tempo, é aquilo que nós ficamos mais ali, é aquilo que nós muitas vezes deixamos de ver a igreja para poder ficar vendo uma novela, para poder ficar vendo um jogo. É proibido ver jogo? Não. Só não pode virar idolatria na nossa vida. Nada pode ser mais importante. Está passando o que for, está acontecendo o que for, é horário do culto.
É hora de eu ir buscar o Senhor, é hora de eu ir louvar Deus junto com meus irmãos. É hora de eu sentir aquela presença forte, daquela unção forte, que só lá a gente sente. E nós temos aquele desejo, é um desejo no coração, de estar na casa do Senhor. Quando eu estar com mais problema, com mais dor na coluna. Às vezes, a Márcia ou a Maísa falavam, mãe, você orar para a igreja hoje? Não, né, vou. Misericórdia, já passei um ano praticamente sem minha igreja. Já tá bom, na hora que eu estou podendo, tá com dor, uma dorzinha, vai para a igreja. Quinta-feira eu falei com a minha neta, você vai para a igreja? Eu vou, não, vou hoje não. Por quê? Porque eu estou com cólica. Eu falei, se eu fosse deixar de ir à igreja cada vez que eu estou com a dor, eu não ia lá dia nenhum. Eu só falei isso, quando eu olhei já estava passando chapinha no cabelo. Vai para a igreja? Eu vou. Muitas vezes a gente vem assim, sai curado. Olha, Luiz, Deus trabalha, Deus toca, Deus cura. Aleluia. Hoje me convém pousar na sua casa. Você quer que Deus pouse na sua casa hoje? Aleluia. Pousa aí na sua casa, no seu corpo. E na sua casa também. Você sentiu a presença de Deus na sua casa? Não é tão bom? Aleluia. Não é tão bom você sentir aquela unção, aquela brisa, aquela leveza dentro de casa? E você sabe que o Senhor está ali. É tão bom você dormir falando com Deus. E sentindo que Ele está ali. Não é tão bom você dormir orando. Acontece. A gente vai orando, vai falando em línguas ali baixinho e tal. Daqui a pouco adormece. E aí você tem sonhos proféticos. E aí Deus fala contigo durante a noite. Porque Ele está ali. Aleluia. Aí você não tem medo. Você não tem medo de ir do seu quarto ao banheiro. Você não tem medo de ir na cozinha se for necessário para tomar uma água. Porque você sente o ambiente leve, liberado. Aleluia. Porque Deus está ali cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque um dia Ele fez isso na vida de Zaqueu. E um dia Ele fez isso na minha vida, Ele fez isso na sua vida. Todos que viram isso murmuraram, versículo 7, dizendo, Ele se hospedara com o homem pecador. E ali Ele estava trabalhando na vida daquele homem, e aquele homem conheceu Jesus de perto. E ele mesmo se levantou e foi falando para o Senhor que ele ia, né? Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Aleluia. E se eu tenho roubado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aquele homem ali já aceitou Jesus, já tinha aceitado Jesus. Ele ali já estava sendo transformado. Aleluia. Ele ali já estava dizendo, eu quero essa vida, eu quero ser santo, eu quero ir para o céu. Se eu tiver que me desembaraçar da minha riqueza, eu vou deixar isso para lá. Se tiver que dar para alguém, eu vou dar. Porque eu quero essa vida eterna. Amém, irmãos? É uma vida eterna com Cristo. As 2 vidas são eternas. A vida com Cristo e a vida do sofrimento também, ela é eterna. Ela não tem prazo de validade, não. Entrou lá, acabou. Nós temos que estar pronto para subir na hora que Jesus voltar. Temos que estar pronto para subir na hora que as trombetas soarem. Ou na hora que nós saímos desse mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas presas ainda. Desce aí dessa árvore. Vem cá. Eu quero ir na sua casa. Aleluia. Eu quero pousar lá. Então nós temos que meditar, irmã, na nossa vida, aonde nós estamos, o que é que está nos prendendo.
se é a fofoca, se é a prostituição, se é a imoralidade, se é a fornicação, se é o apontar do dedo, né? Se é orgulho, se é desejar mal para o próximo, se é que nós somos crentes só dentro da igreja, ou onde tem um irmão, ou onde tem um pastor, nós saímos da presença de todos eles, nós vamos mudar de atitude. É o camaleão, né? Todos nós que muitas vezes vemos a vida dos animais, nós vemos aí o camaleão, ele muda de cor, dependendo do lugar que ele está. E tem crente camaleão. É cinza, é branco, é preto, é vermelho, é santo, é profano, é crente, é incrédulo. Aleluia. O que está te prendendo? De que árvore você tem que descer nessa noite? Vai pensando. É da encrenca, é da briga, é da discórdia, é da contenda. Casa cheia de contenda, Deus não habita. Uma vez eu fui entrando na casa de um pessoal que hoje em dia são servos de Deus. Comecei a levar eles para as consagrações. E hoje em dia são todas crentes. E elas já estavam começando a ir para a igreja. Mas elas brigavam demais, era uma coisa absurda. Eu nunca vi irmãs brigar tanto. E um dia eu vinha chegando da consagração e eu fui entrando. Entrar pelo beco, entrar pelos fundos. E ali eu senti um vento forte passar por mim. Quando eu olhei para trás, eu vi só a roupa do anjo esvoaçante, assim, indo embora. E eu cheguei lá dentro e falei. E vocês estavam brigando, né? Falei, você sabe que tinha um anjo aqui dentro, ele foi embora por causa da confusão de vocês? Deus não habita nesse meio. Nós podemos conversar, podemos até discutir uma discussão civilizada para resolver alguma coisa. Mas gritaria, confusão, nomes, isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Falta de respeito com a esposa, com o esposo, com o filho, com mãe, com pai. Deus não está nesse negócio. Isso não é da agrado de Deus. Eu não entendo uma pessoa que em certas horas está dizendo que morre de amor pelo marido e o marido pela mulher. Daqui a pouco os nomes são os piores possíveis. Que amor é esse? Falta de respeito, não é de Deus. Então você vai imaginando aí que árvore que você tem que descer. E já desça agora. Já desça hoje. Para que Deus venha pousar na sua casa. O que é que você está fazendo que não agrada a Deus? A gente sabe. A gente sabe. Não adianta chegar diante de Deus e falar para Ele, eu não sabia. Depois de você escutar tantas pregações, falando contra o pecado, falando de arrependimento, falando de santidade. Não vai chegar. Isso aí eu sei que Deus não vai cobrar de mim e dos pastores daqui. Nós ficarmos acariciando, com medo de perder membro, falando mansinho, não falando aquilo que Deus está mandando, porque alguém pode não gostar. Nós não temos isso. Diante de Deus, eu creio que o Senhor não vai falar. Por que você não falou? Por que você não pregou o que eu mandei você pregar? Então, quando nós fazemos isso, nós ficamos tranquilos. Se alguém se desviar, se alguém fizer coisa errada, ou estiver aqui dentro, estiver fazendo coisas abomináveis ao Senhor, quando sai daqui, aí já é claro totalmente com Ele e Deus, porque a salvação é individual. A nossa obrigação é falar. A nossa obrigação é pregar, é ensinar o caminho. O caminho ele é estreito. Eu já contei para os irmãos que Deus me deu uma visão, eu nunca posso esquecer dela. Quando eu falo, eu já estou vendo.
Aquela porta estreita e aquele jovem querendo passar com a mochila enorme nas costas. Ele não queria deixar aquela mochila, sabe? Que a gente está dizendo que serve a Deus, mas não querendo deixar as coisas ruins para trás, não querendo jogar fora, quer ir, mas vai levando isso aqui. Deus é bom, Ele é misericordioso. A porta da graça está aberta. Ele passou que já não prega mais contra o pecado, porque a porta da graça está aberta. E aquele menino, ele pelejava para passar naquela porta estreita com aquela mochila. Ele tentou muito. Mas quando ele viu que ele não conseguia, ele jogou ela para um lado. Aí ele passou. Então, muitas vezes nós queremos levar algumas coisas. Não, mas isso aqui é muito difícil. Como é que eu vou deixar esse negócio? Mas naquela porta estreita, só vai passar você com a sua vida santa. Aleluia. Talvez nós estejamos até pensando que está demorando, né? Mas não está não, irmãos. Do jeito que esse mundo está aí, uns dias atrás eu estava lá na sala e a minha janela fica de um lado que do lugar que eu fico sentado, eu vejo um pedaço do céu. E teve uma hora que eu tinha tanta certeza que Deus ia aparecer ali a qualquer momento, Jesus. Eu fiquei olhando para lá. Aquele é o Senhor colocando no meu coração, colocou no meu coração. Estou perto, estou às portas. Eu tenho que passar isso para vocês. Jesus está voltando. Aleluias. Aleluias. Misericórdia. Se o nosso nome não está lá no livro da vida. Misericórdia. Então vamos deixar aquilo que está nos atrapalhando. Eu quero ver Jesus, mas não é só ver. Você tem que andar junto. Você tem que conhecer de perto. Você tem que ter intimidade. Eu posso ver milagres, já vi muitos. Mas só ficar de cabelo, dizendo eu vi, Deus realmente Ele é bom, Jesus faz. Eu tenho que estar caminhando com Ele. Por isso Ele falou com Zaqueu, desce depressa daí. Eu quero pousar na tua casa. Aleluia, eu quero conviver com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ter uma intimidade com você. Porque nós não podemos ter intimidade com quem a gente não conhece. Como é que eu vou ter intimidade com uma pessoa que eu não conheço? A gente vai conhecendo aos poucos, a gente vai conversando, aos poucos a gente vai conhecendo, aos poucos a gente vai também falando alguma coisa da gente, e aí a gente passa a conhecer aquela pessoa melhor, aquela pessoa passa a nos conhecer melhor. Com Deus também é assim. Deus toca aqui, eu sei que isso é Deus. Ele está fazendo isto, Ele está trabalhando assim. E muitas vezes nessas orações que nós fazemos e que nós achamos que está demorando demais, ou será que Deus está ouvindo mesmo isso? Depois você vai vendo as coisas desenrolando e você vai entendendo que Ele te ouviu o tempo todo e Ele não chega atrasado. Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Demora e a gente resmunga, não é? Demora e a gente chora. Criança, quando está querendo alguma coisa do pai e da mãe. E ele vai nos consolando daqui, nos consolando um pouquinho, falando de algumas outras coisas, fazendo algumas coisas, e vai ficando algumas outras coisas. Porque se vier tudo, às vezes nós vamos deixar de buscar, nós vamos deixar de estar perto, porque já está tudo muito bem. Conheci muitas pessoas que depois que Deus deu aquilo que estava buscando, não foi mais a igreja. E a igreja, por causa de emprego, por causa de um fim de relacionamento e tal,
quando aquilo acontecia, acabou. Então, muitas vezes Deus vai deixando alguma coisa para você buscar, para você não parar de orar, para você não parar de descer, de consagrar, de jejuar, se for necessário. Aleluia. Então, se tem alguma coisa para Deus fazer na sua vida, continue orando, continue buscando. Ele vai te direcionando, Ele vai falando aquilo que Ele vai fazer. Você vai tendo esperança e você vai caminhando até chegar a hora de acontecer. Mas o milagre maior na nossa vida é a nossa salvação. É o milagre maior. É a nossa salvação. Deus pegar um Zaqueu. Ele estava em cima de uma árvore, problemático, ladrão. E pousar na casa dele naquele mesmo dia. Quando Deus toca, a coisa muda. Nós conhecemos, né, aquela passagem lá de Isaías 6. Quando os olhos viu o rei, aí ele viu a sujeira que estava nele. Então, quando Deus vem na nossa vida, nós começamos a ver, eu estou errada nisso, eu estou errada nisso, eu estou errada nisso, eu preciso de sair disso, eu preciso de mudar, eu preciso de consertar, eu preciso de me santificar, porque diante da beleza de Deus, da pureza de Deus, é que nós vamos ver o que nós somos de verdade. Né? É muito bom nós estarmos caminhando e crendo que nós vamos ser salvos. Mas se o Senhor fala, toma posição, não reclame nem murmure, toma posição. Se Ele fala, conserta, eu não estou me agradando de você, misericórdia. Misericórdia, o Senhor fala, eu não estou me agradando do seu jeito de ser. Não estou me agradando da maneira que você se comporta. E se nós dessemos ouvidos para o Senhor de verdade, já teríamos ouvido isso muitas vezes. Está se comportando, não. Não é assim não é assim que eu quero não, está errado isso aí. Já aconteceu com você, de você fazer uma coisa ou falar uma coisa na mesma hora, ó? O Senhor ali falando, Ele fala, alguém fala assim, Deus nunca falou comigo, você nunca teve arrependimento de nada que você fez? Se você teve, Ele falou. O que foi isso que você fez? Que crente é você? Você é minha serva? Você é minha filha? Ou meu filho? Fazendo isso aí? Toma posição. Engraçado é quando as pessoas estão erradas, elas fogem, principalmente de profeta, né? Uma vez eu vim na rua, quando eu morava ali na 7, uma rua bem comprida. E lá do começo eu vi um rapaz, que ele era filho de uma amiga minha. E ele me conhecia, eu já tinha orado na casa dele, eu já tinha me usado para eles ali. E tinha uma rua que era tipo um beco largo, né? E tinha um capim alto. E ele, quando ele olhou para frente, que ele me viu, ele atravessou, irmão, por dentro daquele capim. Eu não fui com raiva, não. Eu vim rindo, falei, tá com medo. E quando eu cheguei ali, que eu olhei o capim estava deitado. Ele passou por cima, deitou o capim e atravessou para outra rua. Não é melhor ouvir o que Deus tem para falar? Se Deus está falando ainda, é porque Ele se importa com a gente. Ele diz que Ele corrige aquele que Ele ama. Quando Ele deixa de corrigir, é porque não é mais filho, é bastardo. Misericórdia de ser bastardo, né? Mesmo puxando a orelha, mesmo falando, toma posição, olha, não faça isso. Por que você fez isso? Por que você falou assim? É melhor, bem melhor, do que quando Deus não vai falar mais nada.
Que às vezes ele deixa de falar, nós achamos que nós somos certíssimos, né? Deus não falou mais, não me corrigiu, não me chamou a atenção. Mas profeta, ele tem que ser profeta também nessas horas. Quando a pessoa não tem ouvido para ouvir o próprio Deus falando, ou quando não presta atenção, ou não quer entender, Deus usa um profeta para ir lá e falar bem claro, e falar alto, e falar bravo. E tem profeta que não faz isso. Aí fica peneirando, fica medindo as palavras. A palavra de Deus diz em Jeremias que quando ele manda o profeta falar para uma pessoa, e o profeta não fala, e aquela pessoa morrer no pecado, ele vai cobrar das mãos daquele profeta a vida daquela pessoa. Mas quando ele manda falar, o profeta vai lá e fala, o sangue daquela pessoa que não obedeceu vai cair sobre a própria cabeça da pessoa. Então deixa achar ruim. Eu estava numa festa outro dia de uma nossa igreja, e o Tarcísio, aquele rapaz, sempre vem aqui e canta, não sei se ele está por aí agora à noite. Mas lá eu falei também, ele chega assustou assim. Primeira vez que eu vi o Tarcísio, foi na nossa igreja da Ceilândia. E ele cantou por ali, canta muito bem, todo mundo sabe disso. Tá, depois foi por ali com violão, e o culto terminou, e a gente ficou conversando um pouquinho, e ele ficou ali na minha frente, eu não o conhecia. Quando eu olhei para ele, eu já fui falando, rapaz, o Senhor está mandando você tomar posição. Se conserta. Por que você vive com essa vida toda errada desse jeito? Tarcísio botou a viola nas costas e foi embora. Ele disse que lá no caminho ele olhava para trás e falava assim, por que aquela mulher falou isso comigo? O que ela pensa que é? Vive na igreja de profeta e não entende quando Deus fala. É porque se acha que está muito bem. Eu vou lá na frente, eu toco um violão, eu canto, eu vou lá, eu danço um pouquinho, eu vou lá. Então eu estou bem. Mas Deus conhece o nosso coração, como eu falei aqui de início. E ele foi indo, e quando chegou em casa, deitou e não conseguiu dormir. E foi virando, até quando ele começou a entender. E realmente ele estava precisando de conserto. E realmente ele estava precisando de mudar de atitude. E para a honra e glória do Senhor, até hoje ele é um servo de Deus. Mudou de atitude, continua louvando a Deus, continua cantando muito bem, com muita unção. Ouviu e obedeceu. Aleluia. Então, quando o Senhor nos corrige, nós temos que nos alegrar. Ele está me corrigindo porque Ele me ama. Ele está me corrigindo porque eu sou filho. Qual é o pai que não corrige filho? Pai que não corrige filho já sabe o que vai passar mais tarde. Pai que não educa, que não cuida, que faz tudo que filho quer, que dá tudo que filho quer, que filho grita, esperneia, e ele está sempre fazendo a vontade do bichinho, mais tarde ele vai ver que o bichinho vai virar um bichão e vai perturbar. Então Deus faz com a gente desse jeito. Não é para espancar, mas tem que corrigir. Tem que educar, tem que ensinar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você já meditou de que árvore você tem que descer nessa noite, o que está prendendo você ainda, prendendo a sua vida, e não deixou você crescer espiritualmente, aproveita enquanto é tempo, enquanto Deus está dando oportunidade, e mude. Você vai vivendo em obediência, você vai ter o Senhor contigo, feliz com você, e ainda a bênção da prosperidade vem sobre a sua vida. Aleluia. Tem gente que ganha muito e não tem nada. Tem gente que ganha muito e deve muito mais do que o que ganha. Está precisando de, claro, ter controle, não é, com as finanças e obedecer a Deus. Para não colocar aquilo que ganha num saco furado, como a palavra de Deus nos ensina. Riandaramanai, Charamanás. Aleluia. Hoje veio salvação a esta casa. Derebiclama, Churiandalás. Hoje veio.
Se você já pensou e você já resolveu mudar de atitude, deixar aquilo que atrapalha a sua vida com Deus, porque você quer conhecer Ele de perto, porque você quer que Ele pouse na sua casa, porque você quer que Ele more em você. Com certeza Deus está feliz com você. A minha palavra é para ser ouvida e obedecida. Ande pelo caminho que eu coloquei na tua frente. Caminho estreito, mas eu te fortaleço. Coloca no teu coração de deixar tudo aquilo que não provém de mim hoje, e eu vou te dar força para deixar. E eu vou te dar forças para caminhar nesse caminho estreito, sem olhar nem para um lado nem para o outro. Os meus anjos já estão se colocando na posição para a minha volta. A festa já está sendo preparada para receber a minha igreja. Não perca a tua salvação por coisas pequenas. Porque aquilo que te parece grande hoje vai se tornar muito pequeno se você ficar. Reclama, sube, labaxara, belabaxaia. Eu quero chamar você pelo nome e dizer: vinde bendito do meu Pai. Receber por herança aquilo que eu preparei para você desde o começo do mundo. Está acontecendo coisas terríveis? Vão acontecer muito mais. Pensa que já viu de tudo? Não viu, não. Tem coisas ruins, muito ruins para acontecer. E a mortandade continua, porque muitos dos meus que estão desconcertados não tomou posição, não se arrependeu, não mudou de atitude. Eu permiti esse problema todo no mundo inteiro, para que o meu povo se voltasse para mim. Mas muitos não voltaram e continuam pecando muito mais. E vai haver coisas piores. Conserta a sua vida hoje, para que você não entre em condenação eterna. Continue na minha presença, não só agora. Continue na minha presença sempre. Sempre. E obedeça a minha palavra. Eu obedeço os meus estatutos. Muito breve, as trombetas vão tocar. E os meus anjos vão descer, anunciando a minha volta. Eu estou preparando a minha igreja, eu estou preparando o meu povo para ter um encontro comigo. E fique na dispensação do meu Espírito, e a minha graça basta.